Como pode o jovem, a moça, o rapaz, purificar os seus caminhos? Isto é, os seus segmentos da vida. Como ele pode estudar de forma a não se contaminar? Como ele pode ter amizades puras? Como ele pode ter um namoro puro, limpo? A vida exige muitas coisas de nós, mas como entrar por estas portas, sair por estas portas, entrar por esses caminhos e sair limpos, puros, sem se contaminar, sem se sujar? Como pode uma moça, um moço, passar pela faculdade e entrar limpo e sair limpo, e não se sujar lá dentro, se não deturpar lá dentro, não deixar se levar pelo engano, pelas mentiras, pela promiscuidade, pelos vícios, pela pornografia que existe lá dentro, pelas impurezas que há nestes locais. Aqui no Salmo 119, ensina-nos, te ensina, moço, te ensina, moça, olha aqui, ó. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então, o primeiro passo é andar na lei do Senhor. Você andando na lei do Senhor, você entra, sai, você trabalha, você estuda, você cumpre como cidadão sem se sujar. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade. Então você vê que aquilo é iníquo, que aquilo é imundo, você não vai fazer aquilo. Se alguém te convidar para beber, provar uma bebida, você não vai fazer, porque você sabe que não convém. Se alguém te convida a ir a festas, bailes, se sujar, você não vai, você tem um poder que eu não. E às vezes não é usado. Quando alguém te oferecer algo impuro, você tem o poder da palavra em dizer não, obrigado, eu não quero, eu não vou fazer. Que andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, Deus ordenou os mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Se nós observarmos os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, nós entraremos e sairemos em quaisquer lugares, circunstâncias. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então, é observando os estatutos do Senhor que você pode estudar, trabalhar, ser profissional, sem se contaminar, ter um trabalho puro, limpo, um estudo limpo, puro. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o mancebo o seu caminho? Como eu vou ter caminho limpo, puro, alvo, imaculado? Como? É uma pergunta aqui, ó. É o Salmo 119, no versículo 9. Como purificará
vou dizer o jovem, a moça, o rapaz, o menino, a menina, o seu caminho? Como eu vou ter um caminho limpo? Aqui vem a resposta: observando conforme a tua palavra. Se ignorar a palavra de Deus, olha, não tem como você ter caminho limpo e puro. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Então aqui está, como a juventude, como o jovem, ou como você, meu filho, falando individualmente, como você, moço, como você, moça, terá o caminho puro, como você purificará a sua vida, como você poderá passar a adolescência, passar a fase de jovem e constituir uma família, ser um profissional, estudar, prosperar sem se sujar. Olha, Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jovens para a Babilônia. Daniel foi em torno de 14 anos por aí, e Daniel viveu lá 68 anos sem se sujar, sem se contaminar, e eles eram os mais sábios que haviam ali. Eram jovens instruídos em ciências, estudados, mas eles não se contaminaram. Você não precisa se contaminar para estudar, não. Você pode estudar sem contaminar. Você pode ser um profissional sem contaminar. Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel nos deu este exemplo. Ele disse: olha, rei, eu não vou comer das tuas iguarias. Você pode passar pela faculdade sem se envolver no meio social da faculdade. Você pode trabalhar na empresa sem envolver com as festas sociais da empresa, sem envolver com as festas de final de ano, sem se envolver com os licores, sem se envolver com os vinhos, sem se envolver com a bebedeira do final de ano, dos finais de semana. Você pode se formar sem se envolver com as festas de formatura. Você pode estudar sem se envolver com o meio social. Você vai lá e tira o que é bom. Você aprende, você seja um profissional e cresça na área, guardando os mandamentos do Senhor. Você tira o veneno da cascavel sem ser picado por ela. Você vai lá e aprende, passa por lá e é um bom profissional e um verdadeiro cristão sem se sujar, sem se envolver com o meio social daquele local. É dessa forma que o jovem, o homem, a mulher, se purifica os seus caminhos, retendo a palavra de Deus no coração e na alma. Que Deus possa continuar nos instruindo assim, no nome de Jesus Cristo. Amém.